Então aplauda ele e ao João que vai ministrar hoje as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, Senhor, irmãos. Amém. O pastor estava falando sério semana passada. Terça-feira pode ser um 6 aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo, né, irmãos? O tempo todo Deus é bom. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos 4, 35. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Amém. Glória a Deus. Semana passada no Tadel, irmãos, a gente estava aqui, o pastor ministrando, falando a respeito sobre a oração, sobre a intimidade e sobre a palavra que o Senhor nos dá, né, em diversos lugares, em diversas horas e em diversos momentos, né? Basta a gente ter uma intimidade com Deus. Eu brinquei com o Fininho na liberdade do Espírito Santo, mas com a verdade, né? No dia de ontem o pastor mandou essa mensagem e o Senhor confirmou essa palavra no meu coração a respeito daquela chuva, irmãos, que a gente teve ontem à tarde, né? Estava com o Fininho fazendo um serviço lá e eu recebi a mensagem do pastor e aí e alguns assuntos que a gente conversando logo depois derrubou aquela chuva, né? Eu creio que foi algo de Deus, né? Uma confirmação de Deus pela palavra e depois pelo ato que aconteceu logo depois, né? Que Deus tem preparado para nossas vidas. E o Senhor falou nessa mensagem no meu coração sobre descanso. Né, Juninho? Vou lá ajudar você amanhã, viu, Juninho? Eita Deus. Glória a Deus. E Marcos 4, 35, irmãos, vai falando assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo. Partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguiam. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram e clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-se. De repente se parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Amém, irmãos? Amém. Esse texto vai relatando uma parte que o próprio Jesus falou com seus discípulos, né? E como a gente pode ver no começo aqui, Jesus fala assim: vamos atravessar para o outro lado do mar, né? Ele afirmou isso: vamos atravessar para o outro lado do mar. Só que nem sempre quando a gente recebe uma palavra de Jesus, nessa caminhada é tranquilo, né? Tem algumas tempestades que vêm pelo meio. E não foi diferente com esse povo, irmãos. Esse capítulo 4 aqui vem falando um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, quando ele se assentava à beira do mar, né? Sobre a multidão que em volta dele se reunia, e ele ensinava o seu povo, né? Por parábolas. Contava algumas histórias, né? Os irmãos conhecem as parábolas. E foi ensinando. E logo à tarde, irmãos, creio eu que passando um dia cansativo, o Senhor ministrando a vida dos irmãos, né? Havendo cura, havendo libertação pela vida de Jesus, pela palavra dele. E como diz a palavra, logo à tarde, quando a gente trabalha, a gente chega à tarde, a gente fica cansado, né? Mas Jesus não resolveu parar, porque ele tinha um propósito, ele tinha algo a cumprir do outro lado do mar, a fazer do outro lado do mar. E ele chama seus discípulos aí, né, para o outro lado.
Interessante que no versículo 35 afirma, vamos para o outro lado do mar. Né? O 37 fala sobre uma tempestade que se levanta. O 38, irmãos, vem falando que Jesus dormia, cansado, na hora da tempestade. E os discípulos apavorados acordaram Jesus. Enfim, o 39 fala que Jesus acordou, repreendeu o vento e o mar. Simples assim, né? Com a sua palavra. Ele repreendeu o vento e o mar. Só que Jesus, irmãos, ele tinha um propósito para atravessar aquele mar. Né? Ele tinha um propósito para atravessar aquele mar. E eu aprendo algumas coisas com essa palavra. Porque assim que a palavra foi dada para algo que a gente venha fazer, muitas coisas podem acontecer. Assim como ver essa tempestade, né? Nesse caminhar, nesse atravessar o mar. Tem muitas tempestades, irmãos, que acontecem na nossa casa. Só que no começo ele fala, e Jesus a bordo. Jesus estava a bordo desse mar, embora ele dormia. Fala sobre o descanso. E outra coisa que eu aprendo é sobre o descanso. Muitas vezes a gente trabalha, a gente quer fazer as coisas com as nossas mãos, né? E Jesus fez muitas coisas, mas ele também descansou, né? Embora o descanso que eu quero passar para os irmãos não é parar. Não vou parar, vou descansar, vou parar. Então o Senhor estava indo rumo a um propósito, o barco estava andando, mas ele descansou. Né? É o objetivo a qual eu quero focar com os irmãos, sobre o descanso. Sobre o descanso que a gente tem que ter em Jesus. O descanso que a gente tem que ter em Deus, a confiança em Deus. Né? Salmo 116, 7 diz, retorne ao Senhor, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aleluia. Deus está no controle de sua vida, irmãos. Quando as coisas boas Deus já fez por vocês. Quantas coisas boas Deus tem feito na minha vida e na sua, né? E muitas vezes a gente quer fazer algo com as nossas próprias mãos, a gente quer colocar algo no nosso caminho para tentar eliminar algumas coisas ou tentar fazer algumas coisas, né? A Bíblia fala que os discípulos apavoraram por estar entrando água no barco e eles tentaram fazer algumas coisas com a mão, não conseguiu, mas Jesus estava no barco e eles resolveram acordar. E muitas das vezes acontece isso com a gente e a gente esquece de chamar Jesus, de clamar por Jesus. Porque se Ele mandou, eu e você, Ele está com nós no barco. Né? Ele está com a gente no barco. Embora muitas das vezes a gente precise de um descanso. A gente precisa descansar no Senhor, precisa confiar no Senhor. Porque, glória a Deus. Lembrei do pastor aqui, algumas coisas que ficam vindo na cabeça, é o Espírito Santo falando que não está. E o pastor para e fala assim, olha, eu não sabia disso. E ele fica falando, hein, João? Glória a Deus. Irmãos, quando Davi fez todo aquele episódio com aquela mulher lá, os irmãos conhecem a história, né? Que ele viu aquela mulher tomando banho. E ele, por ele estar parado ali, ele resolveu trazer aquela mulher. E depois, o que aconteceu? Ele quis dar um jeito para matar o marido dela, né? Ele armou uma cilada, porque ele mandou o camarada ir lá, que eu não me lembro o nome, isso aqui agora, mas ele armou para que aquele homem morresse, porque ele tinha uma situação resolvida. O Espírito Santo não, irmãos, ele não manda nada para que eu e você vai para a gente cair, para a gente morrer. Ele sempre está do nosso lado nos fortalecendo. O Espírito Santo ele é fiel e justo em tudo que ele faz. Aleluia. Então, irmão, dependendo do que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, nas finanças, no casamento, no ministério, nas células, de repente eu e você estamos cansados e começa a vir aquela tempestade, aquele vento, né? E a gente se apavora. Mas se Jesus mandou, irmão, se acalma, descansa no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. O propósito que Ele tinha, o propósito que Ele tinha em mente a ser realizado assim que atravessasse o mar, foi realizado. E a gente vamos ver mais um pouco para frente. Então o que eu quero falar com os irmãos nessa noite é descansa no Senhor, irmãos. Tem mais um Salmo 4:8 que fala assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Se você se sente preocupado ou com medo, confia em Deus, irmãos. Isaías também 26:3 fala assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele
aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Irmãos, aí a gente vê aqui no 39, o Senhor faz duas perguntas para aqueles discípulos que estão no navio, né? Por que estão com medo? É a pergunta que eu quero passar para os irmãos. Por que os irmãos estão com medo? A segunda pergunta, ainda não tem fé? Tudo aquilo que a gente tem visto pelos nossos antepassados, pelo que a gente vivemos, né, com experiência própria, a gente ainda não tem fé? E por que a gente ainda tem medo? Nos momentos de aflição, Deus tem paz para mim e para você. Basta a gente confiar. Temos que se achegar a Ele, porque logo na frente aquele propósito que Deus colocou na minha vida e na sua, e através de nós, ele vai ser cumprido. Em nome de Jesus, seja em qualquer área, irmãos, é o que eu estou falando aqui. Seja casa, seja trabalho, ministerial, enfim, qualquer área, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele já falou para nós. Quando Ele mandou a gente atravessar para o outro lado, Ele mandou a gente ir para cair, para parar no meio, né? A gente lembra, nessa nossa vida, o pastor falou outro dia, o rapaz falou para ele, vida louca, essa vida louca, né, pastor? Que a gente vive, corre para lá, corre para cá, tem um trabalho, tem uma coisa para fazer, tem outra, né? Mas enfim, irmãos, a Bíblia fala, entra no teu quarto em secreto fala com o Pai, né? Em secreto Ele vai falar com a gente. O pastor tem nos incentivado a estar tendo bons momentos de oração, de jejum, só que muitas das vezes na correria, né? Perguntando para mim e para você, essa palavra está se encaixando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? A gente tem parado, largado tudo que está acontecendo, essa correria. Não, eu vou para o meu quarto em secreto. Vou falar com o Pai, né? Que aquilo que está para cumprir na nossa vida, que Ele mandou, eu tenho que saber. Ele vai falar comigo onde? É no meu quarto em secreto. O quarto é lugar do que, irmãos? Além de dormir, descansar. O quarto é um lugar de intimidade, né? E ali é que a gente se aprofunda com intimidade ao Senhor. E é onde Ele vai trabalhando e falando no nosso coração. Aleluia. A gente vê também uma situação de Marta e Maria, conversando com o William, outro dia ele falou que ouviu essa ministração, né? E o Senhor também me lembrou dessa passagem de Marta e Maria. A gente vê isso lá em Lucas 10:41, quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, né? E Marta toda apavorada ali com os afazeres da casa, e Maria não, ela parou tudo e sentou aos pés de Jesus. Muitas das vezes eu e você no ministério, na nossa casa de trabalho, a gente queremos fazer tudo, irmãos, né? Para se achar perfeito ou para dizer que está fazendo tudo. E Maria não, ela parou e sentou. Mas muitas das vezes a parte mais difícil é essa, é parar e sentar. Largar a nossa correria, largar os nossos compromissos e entrar no nosso quarto em secreto. Parar diante de Jesus, chamar Ele, clamar Ele por situações a qual a gente tem que resolver. A qual aquele propósito vai se cumprir, mas precisa de nós estar clamando a Ele. Precisa de nós. Se a gente for tentar tirar toda aquela água do barco sozinho, deixando ele dormir ali, mesmo que ele estiver no nosso barco, a gente pode perecer. Ele está do nosso lado, irmãos, ele não tem nenhuma limitação. Basta a gente parar, entrar no nosso quarto em secreto e chamar Ele para a gente conversar. E é onde a gente vai ter intimidade com Ele. Em nome de Jesus. Enfim, irmãos, toda essa história acontece. Jesus acorda, fala para o vento acalmar e as águas, e o barco parou, né? Sossegou e fez essas perguntas para os discípulos. Os discípulos falaram assim, que homem é esse? Eu vejo como uma exaltação, né? Que homem é esse que até o vento, o mar se sujeitam a ele? Ou seja, eles reconheceram o poder de Deus. Além deles ter visto ali antes muitos milagres acontecer, e Jesus se reunindo com aquela multidão, né? Eles mais uma vez reconhecem, que homem é esse que até os ventos faz parar? Embora, irmãos, tudo isso tenha acontecido em nossa vida e vem acontecendo, como eu vim falando aqui, isso me chamou muita atenção, no capítulo 5 de Marcos, vai mostrando o propósito a qual Jesus tinha atravessado do outro lado do mar. Vai falar um pouco,
Eu não vou ler porque o texto é extenso, mas vai falar sobre aquele homem endemoniado. E os irmãos também conhecem a história. Estamos falando com líderes, e líderes lê a Bíblia, sabem da história do endemoniado. Amém ou não amém? Amém. Em nome de Jesus. E quando ele chega ali, irmãos, ele chega para libertar aquele homem. O propósito dele era esse, era libertar aquele homem daqueles espíritos imundos, daquela legião. A Bíblia vai falando que tinha uma legião. E se Deus colocou a gente onde a gente estamos, tem um propósito de libertar pessoas, de restaurar vidas, restaurar casamentos, através da minha vida e da sua. Eu creio no que o Senhor tem feito até aqui e há de fazer. E chegando ali, irmãos, aquele endemoniado logo veio até Jesus, né? Perguntando o que ele ia fazer ali, que não tinha chegado a hora dele ainda e tal. E tem uma certa conversa ali que ele fala, apavorado, porque ele já sabia do seu fim. E Jesus diz apenas para sair dele. Os irmãos também sabem da história, que ele jogou nos porcos e esses porcos morreram. Enfim, o propósito foi libertar aquele homem, né? Muitas vezes a gente estamos na cela, enfrentamos dificuldades. Muitas vezes a gente oramos, pensamos, porque nos ventos que vêm, né? Nas tempestades que vêm, muitas vezes a gente pensa em desistir, pensa em voltar para trás, pensa em não chegar do outro lado do mar. Mas Jesus falou assim, atravessemos para o outro lado. Ele afirmou que eu e você vamos chegar lá. Amém. Eu e você vamos cumprir aquele propósito a qual Jesus nos chamou. E assim, olha que história maravilhosa. Assim que esse homem é expulso, todo o pessoal sai contando na região o que tinha acontecido, e o povo vai até ali, né, se deparar com aquele homem que outra hora nele não dava nada, aquele homem que outra hora andava que nem louco, vê ele sentadinho ali com as roupas quietas e o povo fica de cara, né? Depois Jesus vai embora, esse homem até quer ir com Jesus. Mas não, Jesus falou, não, vai e conta o que aconteceu com você. Então o nosso fim, irmãos, e a palavra que eu quero passar para os irmãos, que a gente temos que descansar em Deus, né? Muitas vezes a nossa célula não está dando certo, a gente quer fazer algo com as nossas mãos. Quer pegar o irmão pelo pescoço, quer pegar a força, quer... Eita. Acontece, irmãos, acontece. Eu falo porque isso também já tem acontecido comigo. A gente quer fazer as coisas acontecer na marra, mas não é pela força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. E assim, glória a Deus. E assim que isso acontecer, irmãos, a gente vemos aqui na visão da igreja, é fazer discípulos e discípulos adoradores. Jesus libertou esse homem, não foi simplesmente por libertar. Falou, e vai e fala para os seus o que aconteceu com você. Com o seu testemunho, a Bíblia vai falando mais um pouco para baixo, no 5, que esse homem anunciou o Evangelho por mais de 10 regiões daquela cidade. E ganhou muitas pessoas ali, por causa do seu testemunho. Amém. Então o Senhor tem chamado eu e você para isso, irmãos, para ganhar vida, para libertar aqueles e daqueles ir ganhando vidas, daquele ir transmitindo o Evangelho. E é muita coisa, não é pelo nosso testemunho. Jesus falou, vai e fala o que aconteceu com você. Simplesmente o nosso testemunho de vida vai edificar pessoas no nosso trabalho, vai edificar pessoas na nossa família, no nosso ministério e aonde a gente estiver. Mas isso, se eu e você entendermos a palavra e descansar no Senhor, porque com as nossas mãos a gente não vai conseguir nada. Mas que nem eu falei no começo, descansar eu não quero dizer para os irmãos parar, é confiar em Deus, confiar que Jesus está no nosso barco, né? E que Ele está conosco para atravessar e dar a vitória. Em nome de Jesus. Gostaria de ler um texto em Isaías para finalizar. Isaías 61. Glória a Deus. Isaías 61 diz assim, irmãos: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos. Aleluia. E os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. Em nome de Jesus, irmão. O Senhor ungiu a mim e a você para que nós
libertamos esses prisioneiros. Em nome de Jesus. Aleluia. É a passagem que o Senhor falou no meu coração, Aleluia. muito forte, né? E eu, acabando ela de escrever hoje mais algumas coisas, a Lara em cima de mim, pulando e coisa. E eu falei assim, Senhor, é só o Senhor para falar por mim e através de mim, porque de mim eu não tenho nada para oferecer, né? Sim, eu tenho o meu testemunho de vida para poder edificar a vida dos irmãos. E é através dele que a gente ganharemos provisão, né? Através do nosso testemunho. E dessa palavra que o Senhor ungiu a cada um de nós para libertar os prisioneiros. Em nome de Jesus. Assim como aquele povo chegou do outro lado junto com Jesus, libertou aquele homem, assim Deus tem chamado eu e você. Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade, que as palmas louvam a Ele. Aleluia. Você recebeu a mensagem do Senhor? Amém. Aleluia. Que palavra maravilhosa. E que desfecho maravilhoso. Esse é um dos textos mais lindos que a Bíblia contém. É o primeiro texto que Jesus anuncia, né, no início do seu ministério, Isaías 61. E essa deve ser a nossa proposta de vida como líder. Tudo que foi ministrado aqui, que possamos colocar em prática. De um autor desconhecido, há uma frase muito maravilhosa: a mensagem não refletida na vida do mensageiro sempre cairá em ouvidos surdos. Ou seja, tudo que nós apregoamos, como o João falou aqui, quando ele diz, olha, Deus é através de mim, o que eu tenho é a minha vida para testemunhar, e isso é o melhor, porque se a mensagem ela for de fato refletida no mensageiro, ela sempre cairá em ouvidos que estarão prontos a ouvir. Mas se o mensageiro ele não refletir na própria vida dele o que ele está pregando, sempre essa mensagem, essa palavra vai cair em ouvidos surdos, ou seja, ninguém vai ouvir, ninguém vai dar atenção, não é? Mas graças ao nosso bom Deus, que nós temos a cada dia estamos sendo ensinados a viver uma vida como a vida dele, a andar como ele anda, não apenas andou, mas como ele anda, a falar como ele fala, a olhar como ele olha. Então isso é, né, o que nós precisamos buscar em Deus.